Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar com você a palavra de Deus e ainda mais. A palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do seu coração. Por esta você não esperava. Aqui e agora estamos em uma nova série de mensagens bíblicas sérias nas cartas do apóstolo São João. Primeira carta, segunda carta e terceira carta. Se concentre nesse ponto específico. Como ter garantia da salvação de sua alma. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo
mentiroso e a sua palavra não está em nós. Está na hora de você saber as verdades escritas nas cartas do apóstolo São João. Se prepare, sua vida vai mudar. Quer ouvir mais? O apóstolo São João escreveu para que as pessoas crescem que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, pudessem ter vida em seu nome. A primeira carta do apóstolo São João foi escrita com o propósito de dar garantia aos que crê em Cristo Jesus acerca da salvação da alma. A segunda carta que o apóstolo São João escreveu foi escrita para alertar a Igreja de Cristo Jesus sobre o perigo dos falsos mestres. E a terceira carta que o apóstolo São João escreveu foi escrita para alertar a Igreja sobre o perigo dos falsos líderes. Por esta você não esperava. As três cartas do apóstolo São João têm uma mensagem solene e urgente para a igreja contemporânea. Os problemas que motivaram o idoso apóstolo São João a escrevê-las ainda atingem a Igreja de Cristo Jesus hoje. Os tempos mudaram, mas o homem é o mesmo. Por esta você não esperava. Nessas cartas do apóstolo São João, há três provas irrefutáveis que identificam o indivíduo verdadeiramente salvo por Cristo Jesus. Quer saber? Eu fico imaginando. A primeira prova é a prova doutrinária, ou seja, a fé em Cristo Jesus. A segunda prova, que evidencia um verdadeiro cristão salvo em Cristo Jesus, é a prova social, ou seja, o amor. Quem não ama não é nascido de Deus. O amor é a apologética final, a evidência insofismável de que você é discípulo de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você sabia? A terceira prova que evidencia um verdadeiro cristão salvo em Cristo Jesus é a prova moral, ou seja, a obediência. Aqueles que creem em Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e amam a Cristo Jesus, devem andar assim como ele, Cristo, andou.
Está na hora de você saber dessa verdade. O credo precisa estar sintonizado com a vida. O que você precisa desembocar naquilo que faz. Não pode existir um abismo entre a teologia e a ética, entre a fé e as obras, entre o que você fala e o que você faz. Por esta, você não esperava. Ouça o contexto das 3 cartas do apóstolo São João. Mostra uma igreja assediada pelos falsos mestres. Muitos desses falsos mestres saíram de dentro da própria igreja de Cristo e se corromperam teológica e moralmente. A heresia é nociva. A heresia engana e mata. Você não pode ser complacente com o erro. Você não pode tolerar a mentira. Você não pode apoiar a causa dos falsos mestres. Quer ouvir mais? A igreja evangélica tem sido condescendente com muitos ensinos forâneos à palavra de Deus. A verdade é inegociável. Os absolutos de Deus não podem ser relativizados. Você precisa de um reavivamento no púlpito e no banco. Está na hora de você saber dessa verdade. A primeira carta do apóstolo São João, segundo alguns estudiosos, ocupa o lugar mais elevado dos escritos inspirados, a ponto de John Wesley chamá-la de a parte mais profunda das escrituras sagradas. Gostou do resultado? Essa epístola do apóstolo São João, a primeira, é como um álbum de família. Ela descreve aqueles que são membros da família de Deus. Assim como os filhos refletem os pais, os filhos de Deus têm a sua semelhança. Quando o indivíduo se torna filho de Deus pela fé em Cristo, ele recebe a vida de Deus, ou seja, a vida eterna. E essa vida eterna precisa fazer a diferença. Se sente pronto para essa diferença? Aqui agora, quer saber quem foi o apóstolo São João? Se prepare. Primeiro, João era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago. Seu pai era um empresário de pesca e sua mãe era irmã de Maria, mãe de Cristo Jesus. João era galileu e certamente deve ter crescido em Betsaida, às margens
do mar da Galileia. Ele, João, à semelhança de seu pai, era pescador. Segundo, João tornou-se discípulo de Cristo Jesus. Inicialmente, João era discípulo de João Batista, mas deixou suas fileiras para seguir o carpinteiro de Nazaré, o rabino da Galileia. Depois da morte de João Batista, João abandonou suas redes para integrar o grupo de Cristo Jesus permanentemente, tornando-se mais tarde um dos 12 apóstolos. Terceiro, João tornou-se integrante do círculo mais íntimo de Cristo Jesus. Ao lado dos irmãos Pedro e André, João integrava esse grupo seleto que desfrutava de uma intimidade maior com o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles acompanharam Cristo Jesus no Monte da Transfiguração, na casa de Jairo, onde Cristo Jesus ressuscitou sua filha de 12 anos e ainda mais acompanharam Cristo no jardim do Getsêmani na hora mais extrema da sua agonia. Desses 3 apóstolos, João é o único que encostou a cabeça no peito de Cristo Jesus e foi chamado de discípulo amado. Eu continuo pensando. No 4º evangelho, João se refere a si mesmo como discípulo, outro discípulo, o discípulo a quem Jesus amou, aquele que se reclinou sobre o peito de Jesus. Esse foi o caminho mais modesto de João apresentar-se. Por esta, você não esperava. Quarto, João acompanhou o julgamento e a crucificação de Cristo Jesus. Enquanto os outros apóstolos fugiram, João, que era aparentado do sumo sacerdote, pôde estar presente no julgamento de Cristo Jesus e em sua crucificação, quando assumiu a responsabilidade pela mãe de Jesus em observância à ordem de Cristo. Quinto lugar, João foi uma testemunha ocular da ressurreição e da ascensão de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, João, foi um dos primeiros a ver o túmulo de Cristo Jesus vazio e a testemunhar o Cristo Jesus ressurreto, primeiro na casa com as portas trancadas e depois no mar da Galileia. Quando Cristo Jesus foi assunto aos céus, João estava entre os discípulos que olhavam para as alturas enquanto Cristo Jesus, o Filho de Deus, subia. O autor é testemunha ocular e ouvinte de Cristo Jesus. Ele, João, viu, ouviu e tocou em Cristo Jesus. Sexto, João tornou-se uma das colunas da igreja de Jerusalém.
Quer saber mais? Por volta do ano 40 depois de Cristo, quando o apóstolo São Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém, Tiago, Cefas e João eram considerados colunas da igreja de Jerusalém. Muito embora não tenhamos nenhum registro de milagre operado por ele, tinha autoridade de dizer, como Pedro ao paralítico: olha para nós. Sétimo, quem foi João? João passou seus últimos dias em Éfeso. É muito provável que João tinha fugido para Éfeso por volta do ano 68 depois de Cristo, antes da destruição da cidade de Jerusalém por Tito Vespasiano em 70 depois de Cristo. Dali ele, João, foi banido para a ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, onde escreveu por revelação o livro de Apocalipse. O apóstolo São João morreu de morte natural, enquanto todos os outros apóstolos foram martirizados. Seu irmão Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer, enquanto João foi o último. De acordo com Irineu, o apóstolo São João viveu até o tempo de Trajano. O apóstolo São João morreu por volta do ano 98 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Trajano, 98, 117 depois de Cristo. Como se sente agora? Ouça nesse momento o local e a data em que a primeira carta de João, foi escrita. Alguns estudiosos acreditam que o apóstolo São João escreveu as 3 cartas canônicas por volta do ano 60 depois de Cristo, de Jerusalém, antes da destruição da cidade pelos romanos. Você sabia? A data mais aceita, porém, situam essas cartas em um momento posterior. É muito provável que o apóstolo João, o último representante do colégio apostólico vivo, tenha passado seus últimos dias morando na cidade de Éfeso, a capital da Ásia Menor. É quase certo que o apóstolo São João escreveu esta e as outras 2 epístolas de Éfeso, onde pastoreou a igreja nos últimos dias da sua vida. Está na hora de você saber dessa verdade. Você está ouvindo as cartas do apóstolo São João, como ter a garantia da salvação da alma. Ouça nesse momento os destinatários da carta. A primeira carta do apóstolo São João não foi endereçada a uma única igreja, nem a uma pessoa específica, mas às igrejas do primeiro século. Trata-se de uma carta circular, geral. Quando o apóstolo São João escreveu esta primeira carta da cidade de Éfeso, muitos dos cristãos já pertenciam
a segunda ou terceira geração. Você sabia? Eu continuo pensando. Nessa época, a igreja em Éfeso já havia perdido o seu primeiro amor. O amor estava se esfriando. Cristo Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. O perigo que atacava a igreja não era a perseguição, mas a sedução. O problema não vinha de fora, mas de dentro. Está na hora de você saber dessa verdade. Você vai ouvir agora as principais ênfases da primeira epístola do apóstolo São João. A primeira epístola do apóstolo São João é marcada por contrastes. Quer saber? Se prepare. Luz e trevas, vida e morte, santo e pecador, amor e ódio, Cristo Jesus e o anticristo. Por esta você não esperava. Você vai ouvir agora as principais ênfases dessa epístola. Se concentre nessas próximas palavras. Você vai ouvir agora as principais ênfases da epístola do apóstolo São João. Em primeiro lugar, ela é uma carta geral. Essa epístola do apóstolo São João não foi endereçada a uma igreja específica, mas a todos os crentes. Ela é uma carta escrita de um pai para os seus filhos. Em segundo lugar, ela é uma carta apologética. O apóstolo São João combate com ousadia os falsos mestres e suas perniciosas heresias. Os hereges cometiam 3 erros básicos. Se sente pronto para ouvir? Doutrinário, moral e social. Eles, os falsos mestres, negavam a realidade da pessoa teantrópica de Cristo Jesus, ou seja, sua natureza divino-humana. Eles, os falsos mestres, negavam a necessidade de uma vida santa como prova do conhecimento de Deus e negava a prática do amor como evidência da conversão a Cristo. Em terceiro lugar, ela é uma carta de segurança espiritual, a primeira carta do apóstolo São João. A epístola garante aos crentes que Deus enviou seu Filho Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao mundo para salvar a alma dos homens, acentuando a doutrina da encarnação. A carta assegura aos crentes que aqueles que creem em Cristo Jesus têm a vida eterna. Se você está com Cristo Jesus, muitos benefícios advirão a você. Em quarto lugar, ela é uma carta
de testes. Essa carta foi escrita para dar teste após testes aos crentes, pelos quais eles pudessem provar se conheciam ou não a Cristo Jesus. Por esta você não esperava. O homem está na luz ou nas trevas? O homem está na verdade ou na mentira? O homem ama ou aborrece? O homem está completamente dominado pelo amor do mundo hostil ou pelo amor de Deus Pai em Cristo Jesus? O homem é filho de Deus ou filho do diabo? Está na hora de você saber dessa verdade. Em quinto lugar, ela é uma carta pessoal e espiritual. Muito embora essa epístola do apóstolo São João, a primeira, esteja repleta de doutrina, a ênfase é sobre a justiça pessoal, a pureza, o amor e a lealdade ao Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quer ouvir mais? Em sexto lugar, a primeira epístola de João é uma carta que enfatiza o amor. O amor a Cristo Jesus e o amor aos irmãos devem caminhar juntos. Quem não ama vive nas trevas. Quem não ama não conhece o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A prova do nosso amor por Cristo Jesus é o nosso amor ao irmão. Gostou do resultado? Se sente pronto para ouvir mais? Em sétimo lugar, a primeira epístola do apóstolo São João enfatiza a essência do próprio Deus. O apóstolo São João diz duas coisas muito importantes acerca do ser de Deus. Ouça. Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é amor e por causa desse amor Ele nos enviou seu Filho, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para nos redimir do pecado. Nesse momento, aproveite o que há de melhor em Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ainda mais, o Senhor e o noivo da igreja. Você está ouvindo as principais ênfases da primeira epístola do apóstolo São João. Em oitavo lugar, ela é uma carta que enfatiza a divindade de Cristo Jesus. O apóstolo São João combate os hereges gnósticos, mostrando que Cristo Jesus é o Filho de Deus e Messias prometido, ungido de Deus. Está na hora de você saber dessa verdade. Em nono lugar, ela, a primeira epístola do apóstolo São João, enfatiza a humanidade do Filho de Deus, Cristo Jesus. Ouça, contrariando os ensinos gnósticos que proclamavam que a matéria era essencialmente má, o apóstolo São João mostra que Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio em carne. Está na hora de você saber dessa verdade. Em décimo lugar, ela, a primeira epístola
do apóstolo São João enfatiza que Cristo Jesus é o Salvador. Cristo Jesus morreu pelos pecados dos homens. O Pai enviou seu Filho Cristo Jesus, o Redentor, como Salvador do mundo. Ele, Cristo Jesus, manifestou-se para tirar os pecados e nele, Cristo Jesus, não existe pecado. Como se sente agora? Em 11º lugar, a epístola do apóstolo São João é uma carta que enfatiza o Espírito Santo vivendo dentro do crente. O Espírito Santo é quem nos faz conscientes de que Cristo Jesus, o Filho de Deus, permanece em nós, e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e habita em nós, e nós habitamos nele. Está na hora de você ficar por dentro desse assunto. Em 12º lugar, a epístola do apóstolo São João, a primeira, é uma carta que enfatiza a necessidade de separação do mundo. O amor a Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o amor ao mundo são incompatíveis e irreconciliáveis. O mundo é hostil ao Filho de Deus, Cristo Jesus, e à Igreja e ao crente. Por esta você não esperava. Os falsos profetas são do mundo e não de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles, os falsos profetas, falam a linguagem do mundo. Você sabia? Todo mundo está sobre o maligno, o anticristo. Nesse sentido, a igreja, o crente, deve vencer o mundo pela fé em Cristo Jesus. E nós vencemos pelo sangue de Cristo Jesus e pelo testemunho a Cristo Jesus. Você sabe, todos os desejos do mundo são passageiros. Entregar o coração e a mente ao mundo que marcha para a destruição é uma verdadeira loucura. Você deve experimentar o poder da mente de Cristo Jesus todos os dias. Em 13º lugar, a epístola do apóstolo São João enfatiza a necessidade de obediência aos mandamentos divinos. A prova moral de que você pertence à família de Cristo Jesus é a obediência. Você sabia? Disse Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O conhecimento de Cristo Jesus e a obediência a Cristo Jesus devem caminhar sempre juntos. Você precisa se acautelar. Você precisa se firmar na verdade. Todos aqueles que não trazem a doutrina de Cristo Jesus são movidos pelo espírito do anticristo. Dentre tantos perigos que atacam a igreja contemporânea, vou destacar 3: o liberalismo, o misticismo e o pragmatismo. Como se sente agora? Se sente feliz ouvindo a primeira epístola do apóstolo São João? Você vai descobrir
coisas novas. Você quer agora amar a palavra de Deus? Você quer agora obedecer a Cristo Jesus? Você quer agora servir, seguir a Cristo Jesus? Você quer experimentar a certeza da salvação de sua alma em Cristo Jesus? Só Cristo Jesus pode salvar a sua alma. Ele é a única esperança. Venha, venha, venha rapidamente para Cristo Jesus e você vai experimentar a garantia da salvação de sua alma no momento de decisão em Cristo Jesus. Seu destino é selado. Por esta você não esperava.